Olá pessoal, espero encontrar todo mundo bem, embora o contexto que a gente viva seja desafiador, acho que a todos nós. Quero saudá-los e, enfim, espero que todos estejam bem também. O que me traz aqui novamente é que a gente possa falar um pouquinho sobre gestão social. Esse é o motivo dos encontros que temos tido, né, os encontros remotos aí pelas plataformas digitais e esse material como apoio. Como eu digo, não é aula, é apenas um papo, né? Alguns drops, algumas possibilidades que a gente possa ter de compreender um pouco mais, né, sobre gestão social. O que a gente está vendo? Eu estou aqui com um livro da Maria do Carmo Brant de Carvalho, que é o texto que a gente tem visto e estamos discutindo atualmente. Estamos especificamente discutindo o capítulo 1 desse livro. É um texto muito fácil, muito tranquilo de ler, né, gostoso até. Então, é um capítulo que fala sobre os novos contornos, né, da gestão social na cena contemporânea, né? E isso é muito importante. Eu acho que ele é bastante elucidativo, ele é bastante nítido para a gente sobre alguns aspectos. O que a gente viu desse texto aqui até agora, né? Até onde a gente parou no nosso último encontro remoto? Vimos que a gestão social, ela não se dá descolada da realidade social, não se dá descolada do mundo contemporâneo, ou seja, não é possível pensar em gestão, não é possível pensar em gestar, em coordenar, em administrar algo, uma política pública, um serviço público, algum serviço da rede de proteção social sem estar atento aos contextos sociais, aos contextos políticos e econômicos do nosso tempo, ou do tempo em que se faz a gestão. Então, o primeiro traço aí que a gente viu, que a professora Carminha nos coloca, é justamente esse. Não dá para se pensar em gestar, não dá para se pensar em políticas públicas, até mesmo para a nossa atuação profissional, sem pensar justamente no contexto social, no contexto político e econômico, ou seja, no aspecto conjuntural em relação à sociedade. Isso é muito importante da gente dizer, porque às vezes os gestores, as pessoas têm a compreensão de que gestam endogenamente, ou seja, gestam para si, gestam para dentro, quando na verdade devem gestar com o movimento entre o que é próprio, particular daquela política num contexto mais amplo e global, né? Num contexto, num constante intercâmbio com as relações sociais à sua volta. Né? Então, esse é o primeiro traço que a professora Carmen coloca. E outro traço importante que é fundante, que é de concepção. Não dá para a gente pensar em gestão social no serviço social, essa gestão a qual a gente está trabalhando, sem pensar a noção de direito, né? Sem pensar a noção de ampliação do acesso à cidadania. Então, esse é um dos pontos que ela coloca. E um outro ponto aqui, nessa sociedade, por todos os conflitos que a gente possa ter em relação a essa instituição, o Estado é um ente importante na mediação do direito. Né? Ele é um importante ente na mediação e para a concretização dos direitos sociais, ou seja, no nosso campo aqui de pesquisa não dá para pensar a gestão social sem refletir, sem pensar também que a gestão social está cunhada pela noção de direito social, do acesso e ampliação da cidadania, bem como do Estado, compreendendo o Estado a partir das suas contradições. Né? A gente sabe que o Estado ele não é neutro, nem como a gestão, né? Que o Estado ele também se movimenta na tração das lutas de classes e que, portanto, ele representa diversos interesses, sobretudo de quem governa, que é a elite, né? As forças dominantes. Mas ele também medir, ele também tem a possibilidade de fazer a mediação. E um outro adendo que ela traz aqui, que é importante. O Estado ele é o único responsável por universalizar, ou seja, é o único ente, uma única instituição que tem a obrigação de movimentar a política pública movimentar o direito, né, movimentar a política pública para o acesso aos direitos da população. Então, o Estado aqui ele entra como um elemento essencial para se pensar a gestão social do nosso tempo, né, na cena contemporânea. Então, é pensar a noção de direito, o Estado enquanto um ente mediativo para poder fazer isso e pensar que não se pode fazer gestão descolada da realidade social, econômica, política, cultural, enfim, a realidade conjuntural a qual a gente está presente. Né? Então, fazer gestão hoje é muito diferente de fazer gestão no início dos anos 90, nos anos 1980, ou quiçá ainda na década de 2000, na primeira década de 2000 ou na segunda década de 2000, né? Pensar em gestão social hoje, pensar em saúde pública hoje é super diferente do que pensar que seja em 2014, 2015, 5 anos, 6 anos atrás.
Então, o dado da realidade, ele é um dado super importante. O movimento da realidade é um movimento importante para a gente pensar as políticas públicas. Isso eu digo para vocês porque parte também de uma compreensão de método. Ou seja, não há como pensar as políticas públicas se a gente quer ter uma noção crítica, uma noção efetiva sobre a gestão, não dá para se pensar a gestão descolada da realidade, não dá para se pensar a gestão descolada dos sentidos mais reais, ou seja, dos contextos sociais, dos contextos econômicos, dos contextos políticos e da vida, né? Do contexto de vida a qual a gente leva no tempo corrente, no tempo real. Então, isso é muito importante, né? Pensar o contexto é chamar a gestão também para a realidade social, porque é uma tendência de que os gestores ou aqueles que estão na gestão se descolem da realidade social. É muito comum, por exemplo, pela minha experiência profissional, a gente vê que os gestores não pisam na realidade, ou estão longe do chão da realidade, ou estão longe da prática profissional, ou estão longe das práticas, né, profissionais no âmbito da execução das políticas públicas. Então, pensar os contextos, pensar os atores, como ela diz aqui, que é um segundo ponto que ela traz, é essencial. Né? É essencial para que a gestão seja conectada, que esteja pisando no chão de fato, que seja uma gestão que seja atenta ao seu tempo social, às suas determinantes, às suas relações políticas, sociais, às necessidades culturais, enfim, a tudo que interfere no campo da gestão. Sim, então, a primeira discussão que a professora Carmen traz aqui nos novos contextos da gestão, e eu gostaria de chamar a atenção sobre esses aspectos. E um dos aspectos, pensando no contexto, né, nessa conjuntura, é muito importante, ela diz já para a gente, é muito importante a gente pensar, por exemplo, em como a gente acredita ou vê ou percebe os atores sociais que estão à nossa volta e que incidem sobre a política pública. Ela está chamando aí de redes ativas. Redes não só do WhatsApp, enfim, do Instagram ou Telegram ou redes sociais. Redes ativas que ela está dizendo aqui, ou seja, são aqueles atores, sejam coletivos ou individuais, que interferem no campo da política social a qual a gente trabalha, que interferem no campo da política pública, né, ou no campo da gestão. Né? Então, isso é muito importante da gente pensar. Que tipo de atores, né, que tipo de atores sociais movimentam-se nesse campo? Né, interferem. Então, se eu estou falando com a população, se eu trabalho com a população de rua, se eu gesto uma política para a população em situação de rua, quais são os atores que interferem nesse trabalho? Primeiro a gente tem os usuários, a gente tem os técnicos, a gente tem os conselhos profissionais que incidem sobre isso, a gente tem as pastorais da população em situação de rua, ou seja, os movimentos, segmentos ligados à igreja, a gente tem uma cultura pública que pensa a população em situação de rua e que é determinante muitas vezes para o senso comum da sociedade e como isso repercute no trabalho técnico, na forma técnica de conduzir um trabalho. A gente tem os movimentos sociais da população em situação de rua. Então, a gente tem os conselhos de direitos, a gente tem o sistema de garantia de direitos, enfim, o Ministério Público, tem uma série de atores que incidem sobre a política para a população em situação de rua. Então, pensar um pouco sobre esses atores é essa a necessidade aqui, não só para quem trabalha com a população de rua, mas em todas as áreas, quando a gente está pensando em gestão, é essencial. Não dá para se pensar em gestão social, não dá para se pensar em políticas públicas, em gestar uma política pública sem pensar nessa rede de atores. Então, isso é um ponto essencial a se refletir, a qual a professora Carminha coloca aqui. E aí eu queria entrar um pouco em um outro aspecto que a gente falou muito rapidamente, que é sobre a globalização. Um outro aspecto essencial para se pensar no campo, nesses novos contornos, nesses novos cenários contemporâneos para a gestão, é que a gente vive numa sociedade globalizada. Né? E aí é importante saber que isso não vê a globalização, a sociedade globalizada, como uma fábula, como algo que seja extremamente positivo, extremamente legal. Né? Tem traços do desenvolvimento humano aí, mas também tem contradições. Né? Hoje a gente pode se falar, eu posso passar uma mensagem para vocês através de um vídeo, através de uma conversa online, dado por um processo globalizante. Vocês podem estar em qualquer outro lugar do mundo, eu estou numa pequena cidade, mas vocês conseguem me ver, vocês conseguem acessar por conta da internet. Então a gente tem uma revolução tecnológica toda que abrange isso, que abrange, por exemplo, esse aspecto da globalização. A gente consegue falar com qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, através de uma comunicação. Né? A gente tem circuitos econômicos hoje todos interligados, né?
Se a gente for pensar, por exemplo, num avião, uma peça do eixo central é feita aqui no Brasil na Embraer, mas as asas, componentes do câmbio, componentes do computador de bordo de um avião, por exemplo, são espalhados pelo mundo inteiro. O computador é feito nos Estados Unidos, as peças das asas são feitas na Índia, outros componentes na China, enfim, um avião todo hoje é montado com diferentes aspectos, né, produtivos, diferentes nacionalidades produtivas. Ele é montado num lugar, mas as peças vêm de muitos outros espaços globais. Então pensar hoje que a produção também o mundo da produção também ele é camadeado, também ele é interconectado entre o globo terrestre, entre os diversos aspectos do globo terrestre, é justamente pensar em globalização. Isso é um fenômeno da globalização, né? Então a gente tem circuitos econômicos, veja, se uma bolsa nos Estados Unidos, em Nova York, ou na Europa, ou na Ásia despenca, tem repercussões aqui no Brasil, né? A gente tem diversos tipos de situações que têm repercussões. O que é importante da gente lembrar enquanto globalização, né? Falei com vocês do Milton Santos, que é um cara que traz uma compreensão um pouco mais crítica sobre a globalização. Ele acha que a globalização é vendida pelo capital para a gente como fábula, ou seja, como algo muito positivo e muito bom, e que ele não nega que mas que também, quando a gente fala em globalização, a gente pouco vê as pessoas falando, discutindo sobre as precariedades no mundo, sobre as precariedades postas pela globalização. O iPhone chega em qualquer favela, em qualquer comunidade, em qualquer distância rural, mas os direitos, a cidadania, o respeito à dignidade humana tem muita dificuldade em chegar, por exemplo, em algumas partes do globo terrestre. Isso não é à toa. Por que a gente tem, então, se a globalização ela é uma globalização para o mercado, de mercado, ou também é uma globalização para o desenvolvimento humano, para a emancipação política, né, dos direitos, né? De que forma essa globalização ela se movimenta? Isso é um ponto importante para a gente refletir. Então, a Maria do Carmo está trazendo essa reflexão. Então, não dá para a gente pensar contextos de gestão sem pensar esses contextos maiores, sem pensar essas reflexões maiores que envolvem, por exemplo, a globalização. E aí eu lembro para vocês que a gente tem hoje, né, aspectos globalizados em todos os aspectos da nossa vida. A nossa camiseta aqui talvez venha de Taiwan, venha da Índia, venha de qualquer outro lugar do mundo. Não só para falar em camiseta, em bens de consumo, um livro, por exemplo, né? O papel pode vir de alguma ou outra parte, né? A cor, né? A tinta que faz a impressão vem de um determinado outro país, né? Enfim, a gente está cercado por esse mundo que é globalizado, por esse mundo que é cheio de novas tendências, novas mudanças conectadas, né? Então, a gente tem uma economia globalizada, a gente tem uma política globalizada, né? A gente tem um canal de informações da mídia totalmente globalizado. Se a gente pega os tabloides, né, os jornais de todo mundo, a gente vê praticamente as mesmas capas, né? Façam essa pesquisa, talvez seja interessante. O nível da cultura também, né? O que é fenômeno mundial acaba repercutindo culturalmente em todos os aspectos do globo, inclusive sanitários, né? Vejamos a pandemia do coronavírus, do novo coronavírus. Ela também começou lá na China e hoje tem repercussões em todos os aspectos globais, né? Então, o que é importante da gente saber? Que por mais que eu trabalhe numa comunidade, numa cidade ou num local muito particular, essa cidade, esse local, essa comunidade tem conexões com o que é global. Há sempre, então, conexão entre o global e o local, da mesma forma que há conexão entre o local e o global. Falar em globalização não é falar algo para além da gente, é falar também sobre a gente, é falar sobre os nossos modos de vida, é falar sobre como a gente tem organizado a vida, as coisas, né? Bom, esse é um ponto, então, que eu queria trazer para vocês. Esse é um vídeo de retrospectiva, um vídeo assim que traz uma síntese um pouco do que a gente viu até agora. Virá outro, que vai trazer aspectos mais relevantes em relação à aula de hoje, que são os pontos que a gente vai discutir, tá bom? Até daqui a pouco.